Olá pessoal, meu nome é Fusion e no vídeo de hoje vamos falar sobre a história e mistério de um dos jogadores mais impressionantes do Roblox, o Mike D. Então, se você gostar desse vídeo, deixa seu like, se inscreve, ativa o sino e comenta se tiver algo para falar. Agora, vamos para o nosso primeiro tópico. O Mike D foi um jogador e desenvolvedor de Roblox muito bem sucedido e popular entre os anos de 2007 e 2009. Ele ficou conhecido por vários motivos, suas conquistas e jogos principalmente. Além disso, ele foi responsável por muitas coisas inéditas no Roblox à sua época. Por exemplo, foi o primeiro a ganhar um concurso, o primeiro a ter seu próprio concurso, o primeiro hacker, o primeiro a ter jogos de grande sucesso, o primeiro a criar um mito e jogo de terror, o primeiro ricaço do Roblox e mais, que veremos no decorrer do vídeo. Então, por tudo que eu falei aqui, o Mike parecia ser uma espécie de semideus no Roblox e talvez até na Terra, só que ele sumiu de vez. Mas como? E de onde veio essa reputação? E onde ele tá hoje? É isso que nós vamos descobrir. Mike D criou sua conta no Roblox em 15 de novembro de 2006, sendo um dos jogadores mais antigos da plataforma. Ele veio de outro jogo chamado Blocklands, que é muito semelhante ao Roblox. Isso significa que Mike D tinha experiência com jogos assim, então saiu criando coisas logo nos seus primeiros dias dentro do site. Suas conquistas começaram em janeiro de 2007, quando ele ganhou a Homestead Furniture Making Contest, o primeiro concurso do Roblox. Shedletsky, funcionário do Roblox à época, admitiu pessoalmente que preferiu as mobílias do Mike D. Ficamos boquiabertos com a qualidade tremenda dos candidatos. Meu favorito é a TV widescreen do Mike D, com controle remoto funcional. Ao tocar o controle, você pode navegar entre 10 canais diferentes, cada um com notícias engraçadas sobre Roblox. O prêmio era o direito a um personagem customizado, diferente de outros Robloxianos à época. Mike fez o seu, de acordo com ele próprio, um robô de ouro 24 quilates com o símbolo do Superman, onde troca o S por um M. Mike aproveitou isso para inserir scripts mal intencionados em seu personagem, configurando como o primeiro hacker do Roblox. Ele só esqueceu de bloquear o personagem dele, então você podia literalmente desmontá-lo. Galera, não esquece de bloquear seus modelos ao enviar seu personagem. Eu cometi esse erro e agora todo mundo me desmonta no Crossroads. Uma semana após o lançamento oficial da moeda Robux, Shedletsky lançou sua planilha com os Robloxianos mais ricos até então. Sim, Mike D, não sei como, estava liderando o placar com 3.246 Robux. Em maio, usuários chamados Spirits começaram a dominar o Roblox. Isso desencadeou uma guerra entre os jogadores, gerando as primeiras lendas e jogo de terror da plataforma. Anos depois, descobrimos que Mike foi quem criou esse jogo e possivelmente o movimento Spirit como um todo. Essa foi uma place feita por mim, Mike, em 2007. E Mike continuou arrasando. Ainda em maio, ele lançou seu melhor jogo, Ultimate Paintball CTF. Tratava-se de um PVP, onde o objetivo era capturar a bandeira do outro time. Era um conceito simples, mas com mecânicas avançadas para a época. E só 2 meses depois, Shedletsky aceitou uma ideia maluca do Mike de fazer
fazer um torneio para a comunidade, a fim de promover seu novo jogo. Assim, o Roblox anunciou o Mike's Paintball Tournament. Esse campeonato foi uma luta entre times no mapa do Mike, com seu próprio regulamento, chapéus temáticos e prêmios grandes. O time vencedor levou o Paintball Tournament Trophy, Builders Club e muito Robux. O resultado, todos adoraram. A equipe Roblox agradece ao Mike por administrar o torneio. Quando ele me contou a sua ideia de concurso, eu hesitei silenciosamente pelo tanto de trabalho que seria necessário. Mas não acabou ainda. Logo após esse evento, o Roblox lançou outro, onde o objetivo era resolver charadas aleatórias e enigmáticas. Os vencedores eventualmente ganhariam a incrível Void Star. O Mike foi o primeiro a resolver as charadas, né? Não, mas ele foi um dos 14 jogadores que conseguiram completar o evento. Até que enfim deu chance para os outros, né, seu Mike? E a cobertura desse bolo gigante do sucesso, os recordes do Ultimate Paintball. Em 2008, ele atingiu 100 mil visitas. Depois, pulou para 500 mil. Em 2009, foi o primeiro a atingir a incrível marca de 1 milhão. Eventualmente, ele descansou na marca de 4,6 milhões de visitas. No total, Mike tinha 5,3 milhões de visitas em seus jogos. Eis o primeiro desenvolvedor de grande porte no Roblox. E essas foram todas as conquistas malucas do Mike, todas acontecendo em um curto período, de 2007 a 2009. Mas o que aconteceu nos anos seguintes? Durante 2007, Mike estava no primeiro ano do seu curso de engenharia de software dentro da Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Os anos foram se passando e a carga de trabalho em cima dele aumentando. Assim, nos anos seguintes, ele começou a ficar cada vez menos ativo. No fim de 2011 é que ele faria seu último post nos fóruns, desaparecendo do Roblox logo em seguida. Tô estudando engenharia da computação em Cambridge. Cansei do Roblox, procurando emprego e essas coisas. E como a última pá de terra na cova da sua carreira robloxiana, sua conta foi excluída em 2015 após uma invasão hacker no intuito de vender seus itens raros por dinheiro real. Vendendo e trocando tudo por DevEx. Manda mensagem. Ocupado e sem vontade de voltar, ele provavelmente nem se importou com isso. Quem diria que o primeiro hacker do Roblox seria vítima de outro hacker? Mas, certamente, não era o fim dele como pessoa. Então, onde é que Mike foi parar? Antes de eu contar pra vocês onde o Mike está, vamos abordar uma teoria maluca sobre sua história misteriosa. Essa teoria questiona se Mike realmente era um jogador normal ou um engenheiro do Roblox disfarçado. Existem dois motivos para pensar isso. O primeiro é que Mike lançou um jogo decente apenas alguns dias após entrar na plataforma, em 26 de novembro. É totalmente incomum alguém sair criando assim tão cedo. O segundo é que Mike conseguiu contatar Shedletsky diretamente com sua ideia para um torneio oficial no seu jogo recém-lançado. Isso seria muito difícil para um usuário comum. Porém, também existem motivos para não pensar isso. Como disse, Mike já tinha experiência com jogos semelhantes ao Roblox, assim como já devia ter conhecimento de programação. Isso torna plausível como ele simplesmente saiu fazendo coisas. Mike também já era notório quando falou com Shedletsky, pois havia ganhado o concurso Homestead. Por isso, ao se deparar com uma mensagem dele em seu inbox, Shedletsky provavelmente recordou dele e decidiu ler. E se Mike realmente trabalhou para o Roblox, acredito fortemente que alguém, talvez o próprio Shedletsky, já teria confirmado isso em um dos 18 anos seguintes. Mas aí é que tá, Mike poderia
poderia muito bem ser um estagiário, né? E a única prova que temos sobre a mensagem de Mike ao Shedletsky é uma menção no post oficial dos resultados do torneio de paintball. Poderia certamente estar mentindo para sustentar essa fachada. Pode ser que não revelar a verdade para não decepcionar a comunidade, né? Acho que eu tô brisando um pouco. Fato é que existem debates sobre se Mike era só um mero mortal como nós, ou alguém diretamente envolvido com Roblox. Não existe, porém, nenhuma prova conclusiva de ambas as ideias. O que você acha? Meus amigos, eis a pergunta de $1 milhão, ou Robux, e eu tenho a resposta. Em 2021, Mike te respondeu a um post do Shedletsky que recordava do seu torneio de paintball. Ah, esse sou eu. Memórias muito queridas. Nosso cameraman nunca postou as filmagens no YouTube. Eu lembro bem da partida final. Acabou em um empate que ligou o modo morte súbita, fazendo um script de raio e trovão ativar. Mas tava quebrado porque nunca tinha sido usado. Tá insinuando que você é o Mike? Sim. Assim, analisei seu perfil e descobri que se alinha perfeitamente com o Mike do Roblox. Mas percebi que tinha pouca informação nessa conta e sua atividade mais recente foi em 2022. Isso não me tranquilizou o suficiente, então vasculhei por outros perfis seus. E eu achei. Só que não me sinto bem em compartilhar essas outras redes, pois ele mesmo não fez isso e não quero burlar sua privacidade. Tudo que posso dizer é que uma de suas possíveis contas tem a última atividade registrada em 28 de maio de 2025. Resumindo todo esse discurso, Mike, abreviação do nome Mike Davis, provavelmente está bem, reside na Inglaterra, é formado pela Cambridge em áreas da informática e trabalha com o que gosta. Mó paz. Pessoal, isso é tudo que eu tenho para falar sobre o Mike de um dos usuários mais importantes na história do Roblox. Fico muito feliz em saber que ele provavelmente conseguiu chegar onde queria e está bem nos dias de hoje. Só me decepciona um pouco como ele abandonou totalmente o Roblox, um jogo que, se ele insistisse, poderia alavancar e muito a carreira dele, ao menos nos dias de hoje. Mas cada um tem suas próprias circunstâncias e eu entendo plenamente. Dessa vez, pessoal, ao invés de deixar a bibliografia, eu vou deixar o roteiro completo na descrição e lá vocês podem ver conteúdo exclusivo, bem como todas as fontes legais que eu achei para saber mais. Enfim, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sino, comenta se tiver algo para falar e agora, até mais!